que o futuro ministro Zanin esquentou agora, né? Ele começou a sabatina visivelmente nervoso, estava inseguro, as respostas não fluíam direito, e parece que a presença ou as perguntas do senador Sérgio Moro deram uma energia, reenergizaram aí o doutor Zanin, né? Ele pareceu, talvez, ter revivido aqueles embates. Vamos lembrar que estava o Sérgio Moro na posição de juiz e ele na posição de advogado, os dois tiveram duros embates na Lava Jato, e ficou claro que nessa situação agora, me parece que o Zanin levou a melhor. O senador Sérgio Moro fez perguntas que ele tentou caracterizar como imparciais, né? Ele fez vários heads lá, com isso não estou tentando, com isso não estou intencionando, mas, na verdade, todas as perguntas dele tinham uma intenção política, que era, sobretudo, a de constranger, tentar constranger o Zanin, no sentido de apontar a relação que ele tem com o presidente Lula. Então, ele fez isso naquela pergunta que me pareceu muito fraca, sobre se ele era, de fato, padrinho do casamento, e ele ainda reiterou que tinha visto isso na internet. Um senador tem tantos assessores, né, Fabíola, um exército deles, não pode chegar e diz que viu na internet e não sabe se é verdade ou não. Ele poderia ter checado isso, e é claro que não é verdade, né? Se ele tivesse feito uma pesquisa bem feita, ele saberia que o Roberto Teixeira, que é sogro do Cristiano Zanin, esse sim é compadre do presidente Lula, porque foi padrinho de um dos filhos, do casamento de um dos filhos do presidente Lula. Então, isso teria sido uma coisa fácil, foi um pouco bobo da parte do senador fazer essa pergunta assim. A outra pergunta, as demais o Kennedy já explicou muito bem, mas sobre a última pergunta, que não deu tempo da gente ver o Zanin responder, o senador Sérgio Moro fala sobre a lei das estatais, e isso, o que ele pensa, o que Cristiano Zanin pensaria sobre a modificação da lei das estatais. Isso foi outra forma de tentar constranger o candidato ao Supremo, ao sabatinado, na verdade, porque vamos lembrar que essa lei das estatais, ela foi um decreto, fruto de um decreto do governo Michel Temer, e tinha por intenção, tinha por objetivo blindar as estatais, como a Petrobras, por exemplo, de interferências políticas. Então, ela criou uma série de obstáculos para que políticos assumissem cargos em estatais. E o governo Lula, ele pretende modificar essa lei. Existe aí uma vontade, um projeto para que essa lei seja modificada, no que eu considero um retrocesso, Fabíola, porque essa modificação, ela intenciona abrir novamente caminho para indicações políticas, ou pelo menos vai acabar permitindo isso. Apadrinhamentos e indicações políticas para cargos, por exemplo, nos famosos conselhos administrativos, né, que dão bom dinheiro, a pessoa não tem que fazer muita coisa, vai lá, 2 reuniões, e ganham um bom dinheiro por mês, ou cargos em outros escalões e que, de fato, tenham poder aí de influenciar nas estatais. Então, essa pergunta que o senador Sérgio Moro fez para o Cristiano Zanin foi na esperança de pegá-lo em contradição com o desejo do presidente Lula, né, que foi quem apadrinhou a sua indicação para o STF. Então, tirando isso, eu concordo com o que disse o Kennedy. Por enquanto, é claro que é cedo para dizer, é só uma sabatina, é o começo dela, mas, por enquanto, o Cristiano Zanin tentou acenar para o público conservador, quando ele falou das origens dele, quando ele se coloca aí como defensor das empresas que ele foi, até porque ele não tem outra credencial, né, para apresentar. Ele sempre foi, na maior parte da carreira dele, um advogado de grandes empresas. E isso aí, Fabíola, esse perfil conservador, é justamente o que o PT receava. Quer dizer, esse perfil conservador sempre esteve na origem da resistência que boa parte do PT ofereceu à indicação do Cristiano Zanin, porque eles viam no que o Lula via um bom advogado, parte do PT via como um magistrado com tendências conservadoras e que não tenderia a abraçar algumas bandeiras que são caras ao PT, como, por exemplo, a descriminalização das drogas, como, por exemplo, a descriminalização do aborto, como, por exemplo, algumas questões ligadas aos povos indígenas e ao agro, né, no conflito, por exemplo,
aí bem ilustrado pela questão do marco temporal. Então, o PT, ou parte do PT, porque o PT nunca é monolítico, parte do PT tinha e tem ainda esse receio. Ele sempre foi meio ressabiado com essa indicação do Zanin. E agora ele está nessa sabatina, no começo dessa sabatina, ele está, de alguma forma, aí confirmando alguns receios do PT. Mas, novamente, Fabio, muito cedo para dizer, né? Ele ainda nem ministro é, e a gente vai saber quando ele começar a votar.